A paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e neste sábado eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, 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 é o Deus de Israel, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus o agir, o mover, a presença de Deus, de um Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedir o milagre de Deus, a bênção de Deus, o sobrenatural de um Deus que tem toda a autoridade, que está no controle de todas as coisas. Orar sempre ao Deus de Israel, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo o milagre, a bênção, o agir, o sobrenatural, a proteção, os livramentos de Deus. Orar pelas famílias, orar pelo Brasil, pelas nações, pela paz, orar pela paz na terra. Amados, vivemos uma falta de paz em vários países e continentes da terra. Guerras, rumores de guerras, muitas situações aonde muitas pessoas estão perdendo a sua vida. Quantas pessoas nas guerras estão perdendo as suas vidas, a sua casa, perdendo o seu lar, vidas se perdendo. Nós vemos também quantos problemas climáticos em várias partes da terra, muitas pessoas perdendo a sua vida, a sua casa, em problemas climáticos, como enchentes, vendavais, tornados. Em várias partes da terra, muitos e muitos problemas, situações difíceis, pessoas perdendo a sua vida. Nós vemos em várias partes da terra problemas como epidemias, doenças, vírus. É um ataque no planeta Terra de doenças, enfermidades, guerras, problemas climáticos, problemas com governos, onde as pessoas estão perdendo o amor, a humanidade, onde o ser humano está cometendo crimes hediondos, crimes terríveis, pessoas perdendo a humanidade, a decência, a razão, pessoas se importando apenas, algumas com dinheiro, com poder, com orgulho, com a vaidade. Nós vemos aonde muitos líderes de vários países que só pensam no poder, na ganância, na soberba. E quem sofre? Quem sofre é o povo. Quantas pessoas sofrendo por escolhas de líderes de seus países. Quantas pessoas sofrendo por governantes que não governam para o povo, mas governam para si mesmo, ou para um pequeno grupo de pessoas. E assim nós vemos
O ser humano perdendo a liberdade, a humanidade, a decência, a dignidade, o caráter em várias partes da terra, aonde nós vemos também muitos líderes religiosos também perdendo o caráter, a dignidade, deixando de pregar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo para pregar os seus próprios ensinamentos, estratégias, métodos, deixando a Bíblia de lado e pregando a sua vontade. Nós vemos isso, amados irmãos, em muitas situações, em muitos lugares. Aonde práticas condenadas por Deus são ensinadas, praticadas, veneradas abertamente por muitas denominações religiosas citadas, cristãs e evangélicas. Líderes não preocupados mais com a palavra de Deus, com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, com a doutrina dos apóstolos, mais preocupados em atingir as suas metas, os seus alvos, não olhando mais para os meios, apenas para o resultado. Assim nós vemos no Brasil e fora do Brasil situações de pessoas que não estão mais preocupadas com a palavra de Deus, não estão mais preocupadas com aquilo que Deus diz, mas com aquilo que elas pensam. Hoje nós vemos o trocar da vontade de Deus pela vontade das pessoas. Hoje as pessoas não querem mais algumas servirem a Deus do jeito de Deus, mas do seu jeito. E aí fazem conforme a sua vontade, não conforme a vontade do Deus Criador do céu e da terra, do Deus de Israel. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado é o nome do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoas fazendo do seu jeito. Tem muitos até que vão dizer, eu sirvo a Deus, mas eu sirvo a Deus do meu jeito. Muitos se esqueceram que não é do nosso jeito, é do jeito certo de Deus. E a Bíblia ela é apta para ensinar, para corrigir, para exortar e nos mostrar a vontade de Deus. Mas muitos se esqueceram da vontade de Deus e querem fazer a sua vontade, se esquecendo que a vontade de Deus é boa e agradável, mas muitos preferem a sua vontade, o seu jeito. Por isso que nós vemos tantas e tantas pessoas, cada uma pregando do seu jeito, cada uma ensinando do seu jeito. O que pode ser certo em uma denominação religiosa pode ser errado na outra. O que pode ser santo numa pode ser pecado na outra. O que pode ser proibido em uma pode ser aceito na outra. Por que, amados, que tanto tipo de pregações, de ensinamentos, tanto tipo de estratégias, de métodos, de ensinamentos, de doutrinas
Por quê? Jesus não é um só. O seu ensinamento não é um só. O que os apóstolos ensinavam, o que os discípulos de Jesus ensinavam, será que eles ensinavam os seus próprios ensinamentos, do seu jeito, ou ensinavam os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo? Hoje nós vemos religiões ensinando do seu jeito e ensinando aquilo que elas acham ser certo. O que a Bíblia diz, para muitos não interessa. O que Jesus diz, para muitos não interessa. O que interessa para algumas nações religiosas é aquilo que elas acham ser o certo para elas. E o que é o certo para elas vai ser o certo para aqueles que seguirem estas religiões. Por isso que nós vemos tantos tipos de ensinamentos, controvérsias, tipos de divisões, contendas, diferenças de ensinamentos, doutrinas, porque cada uma ensina aquilo que acha ser o certo. Por isso que muitos dizem: nós somos a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, por isso, ou por aquilo, ou por tal motivo. Uns vão dizer que foi pela revelação, outros vão dizer: nós somos porque Deus nos revelou que nós somos a verdadeira. A verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo está em João capítulo 8, versículo 31, 32. Ali está a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Não adianta apenas colocar um nome bonito numa placa e criar um nome, uma denominação religiosa bonita. É preciso ter essência, é preciso ter os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, é preciso ter Jesus como Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia, o único Senhor e Mestre, o caminho, verdade e vida. Glória a Deus, aleluia. É preciso ter Jesus Cristo como Filho unigênito do Deus de Israel. É preciso ter um Jesus que tem todo o poder no céu e na terra, como diz em Mateus capítulo 28, 18. É preciso crer no nome do Senhor Jesus Cristo, como ele disse aos seus discípulos: vão por todas as partes da terra, e em meu nome vocês irão expulsar os demônios, e irão colocar a mão sobre os enfermos e os curarão. É preciso crer. Quando Jesus diz: e os milagres seguirão aos que crerem. É preciso crer nesta verdade. Quando ele diz que vocês farão as obras que eu faço e ainda maiores, mas sempre no nome do Senhor Jesus Cristo, crendo em Jesus. É preciso, amados, crer no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos neste sábado de oração.
Que Deus venha nos guardar debaixo da sua proteção, dos seus livramentos. Que Deus venha quebrar e destruir todas as obras do diabo e queimar todas as obras do inferno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos e clamamos e pedimos a proteção de Deus, os livramentos de Deus, a bênção de Deus na nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Eu repreendo todas as obras do inferno, de maldição, de praga, de miséria, de tranqueira, de doença, de enfermidade. Que todo tipo de mal venha a ser queimado, destruído, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço o milagre de Deus sobre a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, a transformação, a libertação de Deus, a transformação de Deus. Todos os dias eu peço em oração e clamor o milagre de Deus, a bênção de Deus, o agir de Deus, o sobrenatural de um Deus Pai Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, no Brasil e fora do Brasil. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando um joinha, compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos no Brasil e fora do Brasil. Vamos orar pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz na terra, pela paz no Brasil. Vamos orar pelas nações, pedindo o amor de Deus, a bênção de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus. Vamos sim orar uns pelos outros, sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Não parem de orar. Busquem a Deus enquanto ainda se o acha. Busquem o milagre de Deus, a bênção de Deus. Creiam sempre em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus é maior que todos os problemas, todas as dificuldades, todas as enfermidades. Que Jesus Cristo sim é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu repreendo toda doença, toda enfermidade. Sai das vidas agora, sai dos ossos, sai dos nervos, sai das células, sai doença agora no corpo, doença espiritual. Eu te repreendo maldição e praga, que todo mal agora venha a ser queimado, destruído, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, 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 amados de Deus.